Você já foi menosprezado por alguém que se achava superior? Esta é a história de um milionário arrogante que humilhou uma faxineira chamando-a de burra, mas ela descobriu um segredo que destruiria seu império de mentiras. O que ela encontrou enquanto limpava o escritório dele mudaria tudo para sempre. De onde você nos assiste? Deixe nos comentários. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like para mais histórias inspiradoras. O eco das risadas preenchia o salão principal da mansão Vasconcelos. Sob o imponente lustre de cristal que projetava reflexos dourados sobre o mármore, Eduardo Vasconcelos erguia sua taça de champanhe enquanto seus convidados o rodeavam como satélites atraídos por um sol arrogante. Vestia um terno azul marinho impecável e, a cada poucos minutos, levava as mãos à gravata de seda, ajustando-a com um gesto que havia aperfeiçoado ao longo dos anos, uma demonstração silenciosa de superioridade. Como sempre digo a vocês, cavalheiros, sua voz retumbava com uma confiança ensaiada. O sucesso não vem por acaso. Requer visão, inteligência e, acima de tudo, determinação, algo que, lamentavelmente, nem todos possuem. Os presentes assentiram com sorrisos complacentes. Marcelo Figueiredo, seu principal sócio comercial, observava a cena com certo desconforto, tentando disfarçar atrás de sua taça. Conhecia Eduardo há 5 anos, tempo suficiente para reconhecer aquele brilho petulante em seus olhos toda vez que estava prestes a humilhar alguém. E então, aconteceu. Helena Duarte entrava no salão levando uma bandeja com taças limpas, seus passos silenciosos sobre o tapete persa. Tinha 42 anos, o cabelo castanho preso em um coque simples e as mãos marcadas por anos de trabalho duro. Seus olhos, no entanto, brilhavam com uma inteligência que contradizia a humildade de seu uniforme de empregada doméstica. Ah, olhem! Eduardo apontou para ela com um gesto teatral. Lá vem nossa querida Helena. Diga-me, senhora, já terminou de limpar o banheiro do 2º andar? Espero que desta vez não tenha esquecido nenhum canto. O salão mergulhou em um silêncio incômodo. Helena manteve a compostura, colocando as taças sobre a mesa auxiliar com movimentos precisos. Tudo está em ordem, Sr. Vasconcelos, respondeu com voz tranquila, embora seus nós dos dedos ficassem brancos ao apertar a bandeja vazia. Tudo em ordem? Eduardo soltou uma gargalhada forçada. Essa é a diferença entre vocês e nós, queridos amigos. Para ela, tudo em ordem significa que não deixou manchas visíveis. Para nós, significa fechar negócios de milhões. Compreendem a distância? Alguns convidados riram nervosamente. Marcelo desviou o olhar para a janela, onde as luzes de São Paulo piscavam ao longe. Coitadinha, continuou Eduardo, ajustando novamente a gravata com aquele gesto característico. Deve ser difícil trabalhar aqui, rodeada de livros que provavelmente nunca poderá ler, de conversas que jamais entenderá. Mas bom, cada um tem seu lugar no mundo, não é verdade, Helena? Sim, senhor, murmurou ela, sentindo o calor da humilhação subir pelo pescoço. Embora deva admitir, Eduardo se aproximou dela, sua altura imponente projetando uma sombra sobre a mulher, que me pergunto se alguma vez sonhou em ser algo mais. Já sonhou, Helena? Já sonhou em ser inteligente? A palavra caiu como uma pedra em água estagnada. Helena apertou os lábios, seus olhos encontrando brevemente os de Rosa Alencar, outra funcionária que observava do batente da porta com expressão angustiada. Naquele intercâmbio silencioso havia anos de amizade, de cafés compartilhados na cozinha enquanto falavam de sonhos que pareciam impossíveis. Com licença, Sr. Vasconcelos. Helena baixou a cabeça. Precisa de mais alguma coisa? Vê. Eduardo virou-se para seus convidados de braços abertos. Nem sequer entende a pergunta. É como falar com uma parede, embora deva reconhecer que as paredes desta mansão provavelmente têm mais cultura que ela. As risadas estouraram novamente, mas desta vez com um tom mais cruel. Marcelo tossiu, desconfortável, e deixou sua taça sobre a mesa. Eduardo, acho que... O que você acha, Marcelo? Interrompeu Eduardo com voz cortante. Que sou duro demais. Por favor, não me diga que também ficou mole com a idade. Helena aproveitou o momento para se retirar, seus passos rápidos levando-a para o corredor que conduzia à cozinha. Uma vez fora da vista dos convidados, encostou-se na parede, fechando os olhos
enquanto tentava controlar o tremor nas mãos. Não dê ouvidos a ele. Rosa apareceu ao seu lado, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Esse homem é um monstro. Um dia, alguém vai dar o troco nele. Não, Rosa. Helena abriu os olhos, e neles havia algo mais que dor. Havia uma faísca de determinação que sua amiga não tinha visto antes. Monstros como ele nunca recebem o troco. O mundo os premia. Do salão principal, vinha o som de brindes e conversas animadas. Eduardo Vasconcelos continuava sendo o centro das atenções, ajustando a gravata toda vez que queria enfatizar um ponto, gesticulando amplamente enquanto narrava histórias de seu suposto gênio empresarial. O que nenhum deles sabia era que Helena estava prestando mais atenção do que aparentava. Havia escutado conversas sussurradas no escritório, visto documentos esquecidos sobre a escrivaninha, notado as inconsistências nas histórias que Eduardo contava sobre seu passado. E naquela noite, enquanto limpava o salão, depois que todos foram embora, Helena parou em frente ao retrato de Eduardo que pendia na parede principal. Observou-o detidamente. A pose grandiloquente, o sorriso arrogante, os olhos que pareciam olhar tudo de cima. Um dia, pensou, um dia a verdade virá à tona. Não sabia ainda que esse dia chegaria muito antes do que imaginava, nem que seria ela mesma quem seguraria a lâmpada que iluminaria todas as sombras. Mas estaria realmente preparada para as consequências do que estava prestes a descobrir? A manhã seguinte amanheceu com uma garoa fina lavando as janelas da mansão Vasconcelos. Helena chegou pontual às 6, como sempre, entrando pela porta de serviço que dava diretamente na cozinha. O aroma de café recém-passado a recebeu junto com o sorriso cansado de Rosa, que já preparava o café da manhã do patrão. Bom dia, querida. Rosa lhe passou uma xícara fumegante. Tome isso antes de começar. Você precisa de forças para lidar com... Bom, você sabe. Helena aceitou o café, agradecida, sentindo o líquido quente lhe devolver um pouco de energia. Não tinha dormido bem. As palavras de Eduardo ressoavam em sua mente como ecos irritantes. Já sonhou em ser inteligente? Sabe o que é pior, Rosa? Murmurou Helena, olhando o líquido escuro em sua xícara. Que ele tem razão em algo, não tenho educação formal. Larguei a escola aos 14 anos para ajudar minha família. Não diga isso. Rosa virou-se bruscamente do fogão. A educação não se mede apenas por diplomas. Você tem algo que esse homem nunca terá. Decência. Antes que Helena pudesse responder, ouviram passos firmes descendo a escadaria principal. Eduardo entrava na sala de jantar, já perfeitamente vestido, com um terno cinza pérola, o cabelo penteado para trás com gel. Nem sequer olhou para a cozinha. O café. Agora, ordenou, sentando-se à cabeceira da mesa enquanto checava o celular. Rosa serviu rapidamente. Ovos beneditinos, torradas de pão artesanal, suco de laranja espremido na hora. Helena manteve-se em segundo plano, começando sua rotina de limpeza pelo salão principal. Helena, a voz de Eduardo a sobressaltou. Preciso que limpe meu escritório esta manhã. Tenho uma reunião importante à tarde e não quero nada fora do lugar. E por favor, acrescentou com tom condescendente, tente não tocar em nada que está sobre a escrivaninha. Não gostaria que confundisse documentos importantes com lixo. Sei que para você tudo deve parecer igual. Helena apertou o pano de limpeza entre as mãos, mas não respondeu. Havia aprendido há tempos que o silêncio era sua melhor defesa. Uma hora depois, subiu ao segundo andar onde ficava o escritório privado de Eduardo. Era um cômodo amplo com paredes revestidas em madeira escura, estantes cheias de livros que pareciam nunca ter sido abertos, e uma escrivaninha de mogno que dominava o espaço de frente para janelas que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Helena começou seu trabalho metodicamente. Aspirar o tapete, limpar as janelas, tirar o pó das estantes. Enquanto passava o espanador pelos livros, não pôde evitar ler alguns títulos. Estratégias empresariais avançadas, filosofia corporativa do século XXI, liderança e visão. Todos perfeitamente alinhados, todos com aspecto imaculado. Como se jamais os tivesse tocado, pensou. Foi ao mover-se para a escrivaninha que notou. O quadro na parede, um retrato a óleo de um idoso que Eduardo dizia ser seu mentor empresarial, estava levemente torto.
Helena franziu a testa. Ela mesma havia limpado aquele escritório 3 dias atrás e lembrava perfeitamente de ter endireitado aquele mesmo quadro. Aproximou-se para ajustá-lo novamente, mas quando seus dedos tocaram a moldura, sentiu que algo não estava certo. Havia um espaço entre a parede e o quadro, amplo demais para ser normal. Seu coração começou a bater mais rápido. Sabia que não deveria. Sabia que estava cruzando uma linha invisível, mas algo em seu interior, talvez a raiva acumulada de anos de humilhações, talvez simples curiosidade, a impulsionou a levantar cuidadosamente o quadro. Atrás havia um pequeno cofre embutido na parede, mas não estava trancado. A porta metálica estava apenas encostada, como se alguém tivesse esquecido de fechá-la completamente. Helena olhou para a porta do escritório. Fechada. Eduardo estava lá embaixo, provavelmente ainda tomando café. Rosa a cobriria se alguém perguntasse por ela. Com mãos trêmulas, abriu completamente a porta do cofre. Dentro havia uma pasta grossa de couro marrom. Ela a extraiu com cuidado, sentindo o peso do que quer que contivesse. Ao abri-la, seus olhos encontraram documentos que fizeram sua respiração parar. Diplomas, certificados, títulos universitários de instituições prestigiosas, Universidade de Harvard, London School of Economics, MIT, todos em nome de Eduardo Vasconcelos. Mas algo estava errado. Helena havia trabalhado o suficiente naquela casa, escutado conversas suficientes para saber que Eduardo proclamava ter 45 anos. No entanto, o diploma de Harvard mostrava uma data de graduação que o faria ter apenas 19 anos naquele momento. O certificado da LSE tinha um selo que parecia diferente dos selos oficiais que vira em documentos dos convidados de Eduardo. O título do MIT tinha uma assinatura ilegível e uma data que se sobrepunha com outro certificado que supostamente havia obtido no Japão no mesmo ano. Continuou revisando. Havia e-mails impressos, datados de 10 anos atrás, entre Eduardo e alguém, chamado Dr. Cardoso. O conteúdo a deixou gelada. Eduardo já te disse que não posso continuar te cobrindo. As ideias que você apresentou na conferência eram do Renato, e ele está começando a fazer perguntas. Destrua esta correspondência. Mais abaixo, outro e-mail. Recebi os documentos que solicitou. Meu contato na universidade pode providenciar os certificados que precisa, mas isso vai custar o dobro do que combinamos. Helena sentiu o quarto girar ao seu redor. Continuou folheando, encontrando mais e mais evidências. Fotografias de Eduardo com pessoas que a imprensa havia identificado como seus mentores, mas as fotos eram claramente manipuladas. As bordas não coincidiam, as sombras caíam em direções impossíveis. E então encontrou o documento final, um testamento. O testamento de Augusto Vasconcelos, datado de 15 anos atrás, onde deixava sua fortuna completa para seu único sobrinho, Eduardo Vasconcelos. Junto a ele, recortes de jornal que detalhavam a morte do magnata empresarial Augusto Vasconcelos e a misteriosa aparição de um sobrinho que ninguém conhecia até aquele momento. Helena lembrou claramente das múltiplas entrevistas onde Eduardo negava veementemente ter herdado algo, proclamando orgulhosamente que era um self-made man, que havia construído seu império do zero com visão e determinação. Tudo era mentira. O gênio empresarial, o visionário, o homem que se gabava de sua inteligência superior enquanto a chamava de ignorante, era uma fraude. O som de passos no corredor a tirou bruscamente de seu estupor. Com movimentos apressados, mas cuidadosos, Helena devolveu a pasta ao cofre, fechou a pequena porta metálica e voltou a colocar o quadro no lugar, desta vez certificando-se de deixá-lo exatamente como o havia encontrado, levemente torto. Quando Eduardo abriu a porta do escritório momentos depois, encontrou Helena limpando diligentemente a escrivaninha, seu rosto mostrando a mesma expressão neutra de sempre. "Já está quase terminando?" perguntou com impaciência. "Sim, senhor. Faltam apenas alguns minutos." Eduardo a observou com aqueles olhos frios que sempre a faziam se sentir pequena. "Ótimo. E lembre-se, não toque em nada que não deva tocar. Algumas coisas estão além da sua compreensão." "Se você soubesse", pensou Helena, sentindo o coração disparado no peito. "Claro, senhor Vasconcelos."
Ele saiu do escritório ajustando a gravata, aquele gesto habitual que agora Helena via sob uma luz completamente diferente. Não era um símbolo de confiança. Era o gesto nervoso de um homem desesperado para manter uma fachada. Quando finalmente ficou sozinha, Helena se permitiu soltar o ar que estava prendendo. Tinha as mãos trêmulas e a mente acelerada. Sabia algo que poderia destruir Eduardo Vasconcelos. A pergunta que a atormentava enquanto terminava de limpar o escritório, enquanto descia as escadas, enquanto evitava o olhar curioso de Rosa na cozinha, era simples, mas aterrorizante. O que ela faria com aquele conhecimento? Os dias seguintes foram um tormento silencioso para Helena. Cada vez que via Eduardo, cada vez que o ouvia falar com aquela arrogância característica, sentia um peso crescente no peito. O conhecimento que carregava era como uma pedra que se tornava mais pesada a cada hora que passava. "Você está bem, querida?" Rosa perguntou numa tarde, enquanto descascavam batatas na cozinha. "Te vejo distraída, mais quieta que o normal." Helena hesitou. Rosa era sua melhor amiga, a única pessoa naquela casa em quem realmente confiava. Mas envolvê-la nisso seria justo? "Só estou cansada", mentiu, concentrando-se na batata em suas mãos. "Não tenho dormido bem ultimamente. É pelo que ele te disse outro dia, não é?" Rosa largou a faca e tocou o braço de Helena. "Olhe para mim. Esse homem não vale sua paz mental. As palavras dele são veneno, mas só tem poder se você as deixar entrar. Se você soubesse o que eu sei", pensou Helena. "Se soubesse que tudo o que ele é uma mentira." Naquela noite, Eduardo organizou um jantar íntimo com alguns colegas do setor financeiro. Helena e Rosa se moviam entre a cozinha e a sala de jantar, servindo prato após prato de um jantar elaborado que o chefe particular de Eduardo havia preparado. "Vou contar a vocês." A voz de Eduardo ressoava com entusiasmo ensaiado. "Quando eu estava em Harvard, meu professor de estratégia corporativa costumava dizer que a verdadeira liderança se reconhece nos momentos de crise. E ele tinha razão." Helena quase deixou cair a bandeja que carregava. Harvard, aquele diploma falso escondido atrás do quadro, aquele selo suspeito, aquela data impossível. Harvard. Um dos convidados, um homem de cabelos grisalhos chamado Roberto Silva, parecia impressionado. "Não sabia que você tinha estudado em Harvard, Eduardo." "Oh, não gosto de me gabar dessas coisas." Eduardo ajustou a gravata com falsa modéstia. "Mas sim, foi uma experiência transformadora. Depois fui para a London School of Economics. Depois, para o MIT. Sabem como é? A gente vai acumulando conhecimentos." Helena sentiu a bile subir pela garganta. Cada palavra era uma mentira descarada, pronunciada com tal convicção que até ela teria acreditado se não tivesse visto as provas com seus próprios olhos. "Impressionante", comentou o outro convidado. "Você deve ser um dos homens mais educados do país." "A educação é fundamental." Eduardo levantou sua taça. "Sem ela não somos nada. Olhem para o meu pessoal, por exemplo. Boas pessoas. Trabalhadoras, mas limitadas pela falta de formação. Não é culpa delas, claro. Simplesmente nasceram em circunstâncias diferentes." Helena apertou os punhos enquanto voltava para a cozinha. Rosa a esperava com expressão preocupada. "Vi sua cara lá fora. O que ele disse agora?" "Nada novo." Helena balançou a cabeça. "As mesmas mentiras de sempre." "Mentiras?" Rosa franziu a testa. "Como assim?" Helena mordeu o lábio. As palavras queriam sair. A verdade pressionava contra seu peito como água, contida numa represa prestes a romper. "Rosa, o que você faria se soubesse algo terrível sobre alguém? Algo que poderia destruir a vida dessa pessoa, mas que ao mesmo tempo seria justiça." Rosa a olhou intensamente, lendo algo nos olhos da amiga que não estava sendo dito em voz alta. "Você descobriu algo sobre ele, não foi?" O silêncio de Helena foi resposta suficiente. "Helena Duarte." Rosa pegou as duas mãos da amiga. "Seja o que for que você tenha encontrado, pense muito bem antes de fazer qualquer coisa. Homens como Eduardo Vasconcelos não caem facilmente. Eles têm advogados, dinheiro, contatos, e nós só temos nossa palavra." "Eu sei", murmurou Helena. "Por isso não sei o que fazer." Da sala de jantar vinha o som de risadas e taças brindando. Eduardo estava contando outra história.
provavelmente outra ficção elaborada sobre suas supostas conquistas. Então, quando negociava com os executivos da empresa japonesa, sua voz chegava clara até a cozinha. Eu disse a eles algo que meu mentor costumava me repetir: a verdade sempre prevalece. E essa filosofia tem me guiado a vida toda. Helena soltou uma risada amarga que surpreendeu até a ela mesma. Percebe a ironia? Perguntou a Rosa. Ele fala de verdade enquanto constrói sua vida sobre mentiras. Que tipo de mentiras, Helena? Mas antes que pudesse responder, ouviram o toque urgente da sineta que Eduardo usava para chamar o serviço. Esse é meu sinal. Helena suspirou. Provavelmente quer mais vinho. Para continuar impressionando seus convidados com histórias inventadas. Quando entrou na sala de jantar, Eduardo apontou para ela com um gesto dramático. Ah, aqui está nossa Helena. Senhores, esta mulher trabalha para mim há... Quanto tempo, Helena? 5 anos. 6, Sr. Vasconcelos. 6 anos, repetiu Eduardo. E em todo esse tempo, sabem quantas vezes ela me fez uma pergunta inteligente? Nem uma única vez. Simplesmente faz seu trabalho como um robô, sem curiosidade, sem aspirações. Os convidados pareciam incomodados, mas ninguém disse nada. Mas é assim que deve ser, continuou Eduardo. Cada pessoa em seu lugar. Eu uso meu cérebro para criar riqueza e empregos. Ela usa suas mãos para limpar. É a ordem natural das coisas. Helena o olhou diretamente nos olhos pela primeira vez em 6 anos. E naquele momento, algo mudou dentro dela. Já não sentia humilhação. Sentia algo muito mais perigoso. Determinação. Precisa de algo, Sr. Vasconcelos? Perguntou com voz tranquila, mas firme. Mais vinho para meus convidados. E tente não derramar desta vez. Nunca derramei vinho na minha vida, pensou Helena enquanto se retirava. Mas você está prestes a derramar todos os seus segredos. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora e Eduardo subiu para seu quarto, Helena ficou um momento extra no escritório. Olhou para o quadro torto na parede, sabendo o que escondia atrás. Pegou seu celular, um modelo antigo, mas funcional que sua filha lhe dera de presente, e tirou uma foto do quadro. Depois outra da escrivaninha. Não sabia exatamente para que precisaria delas, mas seu instinto lhe dizia que devia documentar tudo. Enquanto descia as escadas para ir para casa, Rosa a interceptou na cozinha. Helena, por favor, prometa que terá cuidado. Não quero que você se machuque. Não vão me machucar, respondeu Helena com uma convicção que surpreendeu as duas. Porque a verdade sempre prevalece. Não é isso que ele diz? E pela primeira vez em dias, Helena sorriu. Não era um sorriso feliz. Era o sorriso de alguém que acabara de tomar uma decisão que mudaria tudo. A pergunta já não era se faria algo com o que sabia. A pergunta era quando e como faria. A sexta-feira chegou com um céu cinza que ameaçava a tempestade. Helena entrou na mansão Vasconcelos com um nó no estômago que não tinha conseguido desatar desde que acordou. Havia passado a noite anterior sem dormir, revirando-se em seu pequeno apartamento, pensando nas consequências do que estava contemplando fazer. Bom dia. Rosa a cumprimentou da cozinha, mas seu sorriso desapareceu ao ver a expressão de Helena. Ai, querida, você está com uma cara péssima. Continua sem dormir? Não consigo, Rosa. Helena se deixou cair em uma das cadeiras da cozinha. Toda vez que fecho os olhos, vejo aqueles documentos. Ouço as mentiras dele e me pergunto quantas pessoas ele terá pisoteado em seu caminho, quantas vidas terá arruinado com sua fraude. Rosa sentou-se à frente dela, seu rosto mostrando preocupação maternal. Escute o que vou te dizer. Trabalho há 30 anos em casas de gente rica. Já vi de tudo. Enganos, traições, segredos que fariam a gente comum não conseguir dormir. Mas há uma coisa que aprendi. Os segredos dos ricos são protegidos por muros de dinheiro que nós não podemos escalar. Então o que sugere? Que deixe ele continuar me humilhando? Que deixe ele continuar mentindo? Sugiro que pense em você primeiro, na sua família. Sua filha está na faculdade, certo? Como vai pagar os estudos dela se perder este emprego? As palavras de Rosa eram como água fria sobre a determinação de Helena. Mariana, sua filha de 20 anos, estava no 2º ano de pedagogia. Era brilhante, trabalhadora,
tudo o que Helena havia sonhado ser. E sim, parte da mensalidade era paga com o salário deste trabalho. Não é justo, murmurou Helena. Nada disso é justo. A vida raramente é, minha filha. O som de passos interrompeu a conversa. Eduardo descia as escadas falando ao telefone, sua voz ressoando por toda a casa. Sim, Marcelo, tudo está preparado para a apresentação de segunda-feira. Será espetacular. Os investidores ficarão impressionados com nossa visão. Exato. Como sempre digo, liderança trata-se de antecipar o futuro. Claro, meus anos no MIT me ensinaram a pensar 3 passos à frente. Helena sentiu náuseas. Lá estava ele outra vez, usando essa educação falsa como credencial, como arma para intimidar e impressionar. Eduardo terminou a chamada e notou Helena na cozinha. Ah, perfeita. Preciso que limpe o escritório esta manhã. Vou revisar uns documentos importantes e não quero distrações. E por favor, tente ser silenciosa. Sei que é pedir muito de alguém do seu nível, mas tente fazer um esforço. Sim, senhor, respondeu Helena automaticamente, mas algo em seu tom fez com que Eduardo a olhasse mais detidamente. Algum problema? Helena levantou a vista, seus olhos encontrando os dele. Por um momento, só por um momento, considerou dizer tudo o que sabia. Considerou ver o rosto dele se decompor ao perceber que seu segredo havia sido descoberto. Nenhum problema, Sr. Vasconcelos. Ele a estudou mais um momento antes de ajustar a gravata e se afastar em direção ao escritório. Helena notou que o gesto, aquele tique nervoso que ele achava que o fazia parecer mais importante, na verdade delatava sua insegurança. 30 minutos depois, Helena estava no escritório organizando os livros, enquanto Eduardo trabalhava em sua escrivaninha. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo teclar ocasional no computador e o sussurro do espanador de Helena contra as prateleiras. Sabe, Helena, Eduardo falou de repente, sem tirar os olhos da tela. Às vezes me pergunto o que você pensa quando está aqui, limpando ou ouvindo minhas conversas. Alguma vez se pergunta como seria ter uma vida como a minha? A pergunta a pegou desprevenida. Helena parou de limpar, virando-se lentamente para ele. Perdão, senhor. Uma vida de sucesso, de reconhecimento. Eduardo finalmente a olhou. Tudo o que conquistei foi por mérito próprio, pela minha inteligência e trabalho duro. Enquanto você... Bom, você simplesmente aceitou seu destino. Isso nunca te incomoda? Helena sentiu que algo se rompia dentro dela. Todas as humilhações acumuladas, todos os segredos que guardava, toda a raiva contida, pressionavam contra sua garganta, exigindo ser liberadas. Senhor Vasconcelos, começou sua voz tremendo levemente. Se me permite a observação. Sim, ele a olhou com curiosidade, como se fosse a primeira vez que ela iniciava uma conversa. Helena respirou fundo. Este era o momento. Podia dizer, podia jogar a verdade na cara arrogante dele e ver como desmoronava. Mas então, pensou em Mariana, em Rosa, em todos que dependiam de que ela mantivesse aquele emprego. Só queria dizer que sou grata pela oportunidade de trabalhar aqui, senhor. Tenho aprendido muito observando como o senhor conduz os negócios. Eduardo soltou uma risada curta. Aprendido? Helena, sem querer ofender, duvido que possa compreender sequer uma fração do que faço, mas aprecia o sentimento. Voltou ao seu trabalho, descartando-a como sempre fazia. Helena continuou limpando, mas suas mãos tremiam. Covarde, disse a si mesma. Você é uma covarde. Mas não era covardia, lembrou-se. Era responsabilidade. Era pensar nas consequências, nas pessoas que dependiam dela. Naquela tarde, enquanto pegava sua bolsa para ir embora, Rosa a chamou de lado. Decidiu não fazer nada, não é? Helena não respondeu imediatamente. Olhou para o escritório onde Eduardo ainda trabalhava, provavelmente inventando mais histórias para impressionar mais pessoas. Ainda não sei, Rosa. Honestamente, não sei. Segunda-feira tem aquela grande apresentação com investidores, comentou Rosa. Vai vir muita gente importante. O Marcelo Figueiredo, vários empresários do setor, até alguns jornalistas. Helena sentiu que algo se acendia em sua mente. Jornalistas? Sim, aparentemente ele vai anunciar algum novo projeto importante. Você sabe como ele gosta do espetáculo. Helena ficou imóvel, processando a informação.
Uma apresentação pública, jornalistas, gente importante. Eduardo em seu elemento, se gabando, mentindo para o mundo inteiro. Helena? Rosa agitou uma mão na frente do rosto dela. Você está bem? Sim, respondeu lentamente. Só... estava pensando, enquanto caminhava para o ponto de ônibus, sob a garoa que finalmente havia começado. Helena pegou o celular e olhou as fotos que tinha tirado do escritório. Depois abriu o navegador e começou a pesquisar informações sobre os procedimentos para denunciar fraude acadêmica e corporativa. Ainda não, disse a si mesma, mas em breve, muito em breve. O fim de semana se estendeu diante dela como um campo de batalha, onde a guerra era travada em sua própria mente. Tinha o direito de destruir alguém, não importava quão desprezível fosse? Ou tinha a obrigação de dizer a verdade, não importava o custo pessoal? Enquanto o ônibus a levava de volta para seu pequeno apartamento, Helena observou seu reflexo na janela embaçada. Já não via a mulher submissa que tinha sido. Via alguém que estava prestes a tomar a decisão mais importante de sua vida. A pergunta era, teria a coragem de seguir em frente quando chegasse o momento? A segunda-feira amanheceu com um sol brilhante, que contrastava dramaticamente com a tempestade que se formava dentro da mansão Vasconcelos. Helena chegou mais cedo que de costume, encontrando a casa em pleno caos de preparativos. O pessoal do buffet corria de um lado para o outro. Uma equipe de técnicos instalava equipamentos de som e projeção no grande salão, e Eduardo supervisionava tudo com a intensidade de um maestro. Não, 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 gritava Eduardo para um trabalhador que tentava posicionar uma tela. Mais ao centro. Preciso que todos possam ver perfeitamente quando eu apresentar minha visão para o futuro da tecnologia. Empresarial. Rosa encontrou Helena na cozinha, onde tentava se manter fora do caminho da equipe do buffet. Está um circo hoje, sussurrou Rosa. Nunca o vi tão nervoso. Continua ajustando aquela gravata a cada 2 minutos. Helena observou à distância como Eduardo efetivamente levava a mão à gravata repetidamente, mas desta vez notou algo que nunca tinha visto antes. Seus olhos se moviam constantemente, como se estivesse verificando que tudo estava no lugar, que nada poderia dar errado. Ele está com medo, pensou Helena. Por trás de toda essa arrogância tem medo de ser descoberto. Helena, a voz de Eduardo cortou seus pensamentos. Preciso que verifique se o escritório está impecável. Depois da apresentação principal, levarei os investidores mais importantes para discussões privadas lá em cima. Claro, senhor. E por favor, acrescentou com aquele tom condescendente e familiar, mantenha-se fora da vista durante a apresentação. Não quero que meu pessoal menos qualificado distraia os convidados. Menos qualificado, repetiu Helena em sua mente, enquanto subia as escadas para o escritório. O homem com diplomas falsos me chama de menos qualificada. Ao entrar no escritório, seu olhar foi imediatamente para o quadro torto. Passara dias lutando com sua consciência, e agora o momento da verdade se aproximava. Em menos de 3 horas, aquele salão estaria cheio de pessoas influentes, ouvindo Eduardo mentir sobre suas credenciais, sua educação, sua inteligência. Helena aproximou-se do quadro. Suas mãos tremiam enquanto o levantava, revelando o cofre. Desta vez, não hesitou. Abriu a porta metálica e extraiu a pasta marrom. Durante a hora seguinte, usando seu velho celular, fotografou cada documento, cada diploma falso, cada e-mail comprometedor, cada prova da herança que Eduardo negava publicamente. Suas mãos pararam de tremer à medida que trabalhava. Havia cruzado uma linha e já não havia volta. Quando terminou, devolveu tudo exatamente como tinha encontrado e guardou o celular no bolso do uniforme. O peso do aparelho contra sua perna era insignificante, mas o peso do que continha era monumental. Helena, a voz de Rosa a sobressaltou da porta. Os convidados estão começando a chegar. Eduardo quer que fiquemos na cozinha até que precisem de nós. Helena assentiu, seguindo a amiga escada abaixo. Mas antes de chegar à cozinha, parou. Rosa, preciso que me faça um favor. O que precisar, querida. Se as coisas ficarem difíceis hoje, preciso que confie em mim. Pode fazer isso? Rosa a olhou com preocupação. Helena, o que você vai fazer? Ainda não sei, admitiu Helena.
Mas se eu fizer, preciso saber que pelo menos uma pessoa entende o porquê. Antes que Rosa pudesse responder, ouviram vozes no saguão principal. Os convidados estavam chegando. De sua posição na cozinha, Helena podia ver fragmentos da cena. Homens e mulheres em ternos caros, conversas animadas, taças de champanhe circulando. Reconheceu Marcelo Figueiredo, o sócio principal de Eduardo, falando com um grupo de investidores. Também viu algumas pessoas com câmeras e gravadores, os jornalistas que Rosa havia mencionado. Senhoras e senhores, a voz amplificada de Eduardo encheu a casa. Se puderem tomar seus lugares, começaremos em breve. O murmúrio de vozes se transformou no som de cadeiras sendo ocupadas. Helena espiou cuidadosamente da cozinha, observando como Eduardo se posicionava em frente à enorme tela, sua postura irradiando confiança. Bom dia a todos. Começou seu sorriso perfeitamente calibrado. Estou honrado em ter aqui alguns dos nomes mais importantes do setor empresarial e financeiro. Hoje compartilharei com vocês uma visão que revolucionará como pensamos sobre a integração tecnológica no âmbito corporativo. Fez uma pausa, ajustando a gravata. Como muitos sabem, minha formação em Harvard, MIT e na London School of Economics me deu uma perspectiva única sobre como as empresas podem evoluir. Mas mais importante que meus títulos é minha filosofia, que a verdadeira inovação vem da honestidade intelectual e do compromisso com a excelência. Helena sentiu o sangue ferver. Cada palavra era uma mentira construída sobre outras mentiras, e todas aquelas pessoas o ouviam com respeito, com admiração, sem saber que estavam sendo enganadas. Durante meu tempo no MIT, continuava Eduardo, trabalhei sob a tutela do Dr. Richardson, que me ensinou que a liderança autêntica requer transparência absoluta. Chega, pensou Helena. Não posso ouvir mais. Tirou o celular do bolso e começou a revisar as fotos que tinha tirado. As evidências estavam todas ali, na palma da sua mão. Podia acabar com aquilo agora mesmo. Podia caminhar até aquele salão e interromper toda a farsa. Mas então pensou em Mariana, que ligaria em algumas horas emocionada por uma prova que tinha passado. Pensou em seu pequeno apartamento, nas contas que ainda devia pagar. Pensou em Rosa, em todos que dependiam de que aquele sistema corrupto continuasse funcionando. Seus dedos se fecharam ao redor do celular. Helena? Rosa estava ao seu lado. Você está muito pálida. Sente-se. Não posso, Rosa. Helena negou com a cabeça. Se eu sentar, se me permitir pensar demais nas consequências, nunca terei a coragem de... De quê, Helena? Do que está falando? Antes que pudesse responder, ouviram um aplauso entusiasmado do salão. A apresentação de Eduardo continuava, e aparentemente estava indo muito bem. A fase 1 do projeto, a voz de Eduardo chegava clara, envolverá um investimento inicial de 20 milhões de reais. Sei que é uma soma considerável, mas confiem na minha experiência e visão. Experiência e visão falsas, pensou Helena. E então, como se o universo estivesse tomando a decisão por ela, ouviu algo que fez seu coração parar. E quero agradecer especialmente ao meu pessoal, dizia Eduardo, que embora limitados em educação formal, mantém esta casa funcionando. É um lembrete de que cada pessoa tem seu papel na sociedade. Alguns nascemos para liderar e inovar, outros para servir e apoiar. O salão se encheu de risadinhas desconfortáveis. Helena sentiu algo quebrar dentro dela. Não era raiva, era clareza. Pura e simples clareza. Olhou para Rosa, que a observava com olhos cheios de compreensão. Faça, sussurrou Rosa. Seja o que for que precise fazer. Faça. Eu te apoio. Helena respirou fundo, seus dedos apertando o celular com as provas. O momento havia chegado. Já não havia mais desculpas, mais dúvidas, mais medos. Era a hora de a verdade vir à tona. Não importava o custo, mas como faria? Qual seria o momento exato? E estaria realmente preparada para as consequências que viriam depois? A apresentação de Eduardo continuava com aplausos intermitentes e exclamações de admiração. Helena permaneceu no batente entre a cozinha e o corredor, seu coração batendo com tanta força que tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. O projeto Inovare. Eduardo projetava gráficos impressionantes na tela. Representa o ápice de anos de pesquisa que comecei durante meu doutorado no MIT.
Doutorado que nunca existiu, pensou Helena, seus dedos acariciando o celular no bolso. Rosa se aproximou, colocando uma mão suave em seu ombro. Se vai fazer algo, pense bem. Uma vez que faça, não tem volta. Helena assentiu, seus olhos fixos nas costas de Eduardo, enquanto ele gesticulava dramaticamente em frente à sua audiência cativa. Durante meus anos em Harvard, continuava ele, aprendi que a verdadeira liderança não se trata apenas de ideias, mas da capacidade de executá-las com integridade absoluta. A palavra integridade, saindo dos lábios dele, foi como um gatilho. Helena deu um passo à frente, depois outro. Rosa tentou detê-la, mas ela gentilmente afastou a mão da amiga. Helena, espera. Mas Helena já estava caminhando em direção ao salão. Seus passos eram silenciosos sobre o tapete caro, sua presença a princípio passando despercebida entre as sombras da sala. Eduardo estava no meio de uma anedota elaborada sobre uma suposta negociação com executivos japoneses quando notou movimento em sua visão periférica. Virou-se e viu Helena de pé junto à parede do fundo. Helena, disse com tom irritado, pedia especificamente que se mantivesse fora de vista. Todas as cabeças se viraram para olhar a mulher de uniforme de empregada doméstica. Helena sentiu dezenas de olhos sobre ela, julgando-a, perguntando-se o que fazia ali. Sinto muito, Sr. Vasconcelos. Sua voz saiu mais forte do que esperava. Mas tem algo que preciso lhe dizer. O rosto de Eduardo ficou vermelho. Isso é completamente inapropriado. Retire-se imediatamente ou o quê? Helena o interrompeu, surpreendendo a si mesma. Vai me chamar de ignorante? Vai me dizer que sou menos que o senhor porque limpo o chão? Um murmúrio incômodo percorreu a audiência. Marcelo Figueiredo inclinou-se para a frente em sua cadeira, sua expressão mostrando preocupação genuína. Helena, Eduardo, forçou um sorriso. Claramente você está tendo algum tipo de surto. Rosa, por favor, venha levar sua amiga. Mas Rosa, para a surpresa de todos, entrou no salão e se colocou ao lado de Helena. Acho que deveria ouvi-la, Eduardo, disse Rosa com voz firme. Depois de 6 anos de humilhações, acho que ela ganhou o direito de falar. Eduardo parecia prestes a explodir, mas a presença de tantos convidados importantes o forçou a manter certa compostura. Muito bem, disse entre dentes. Você tem 30 segundos. Depois vai embora, pega suas coisas e nunca mais pisa nesta casa. Helena sentiu os joelhos tremerem, mas manteve-se firme. Tirou o celular do bolso. Durante anos, começou sua voz tremendo levemente, o senhor me chamou de ignorante. Me disse na frente de convidados que sou menos que nada, porque não tenho educação formal. Helena, isso é ridículo. Mas acontece, Helena levantou o celular, que eu sei ler e sei reconhecer mentiras quando as vejo. Eduardo empalideceu, visivelmente. Do que você está falando? Helena começou a caminhar em direção à frente do salão. Alguns convidados se inclinaram para a frente, a curiosidade substituindo o desconforto. Semana passada, enquanto limpava seu escritório, Helena mantinha a voz firme. Notei que o quadro na parede estava torto. O mesmo quadro que eu havia endireitado 3 dias antes. E? Eduardo ajustou a gravata nervosamente. Provavelmente você esbarrou enquanto limpava. Não é surpreendente, dada a sua falta. De jeito. Atrás desse quadro, Helena continuou como se ele não tivesse falado, há um cofre. E dentro desse cofre há documentos muito interessantes. A cor desapareceu completamente do rosto de Eduardo. Marcelo Figueiredo levantou-se. Eduardo, o que está acontecendo aqui? Nada. Eduardo praticamente gritou. Essa mulher está inventando coisas. Provavelmente roubou algo e agora está criando essa fantasia para cobrir seu crime. Roubar? Helena soltou uma risada amarga. Senhor, Vasconcelos, a única coisa que levei foram fotografias. Quer que as compartilhe com seus convidados? Te proíbo de... Mas Helena já estava conectando seu celular ao sistema de projeção que Eduardo havia instalado para sua apresentação. Suas mãos tremiam, mas conseguiu navegar pelos menus até encontrar as fotos. A primeira imagem apareceu na enorme tela. Um diploma de Harvard com o nome de Eduardo Vasconcelos, mas com uma data que o tornava impossivelmente jovem. Um murmúrio percorreu a audiência. Pode explicar? Perguntou Helena. Como obteve um diploma de Harvard quando tinha 19 anos?
especialmente considerando que nessa mesma data supostamente estava estudando no Japão. Eduardo abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Isso é um erro de impressão. Claramente, Helena mudou para a próxima foto. O certificado da London School of Economics com o selo suspeito. E este certificado, continuou Helena, trabalhei numa casa onde o dono se formou na Cheliacier. O certificado dele não se parecia com este. O selo era diferente. A assinatura era diferente. Marcelo aproximou-se da tela, estreitando os olhos. Eduardo, esse selo não parece autêntico. Claro que é autêntico. Eduardo praticamente rugiu. Vão acreditar numa empregada doméstica em vez de mim? Eu sou Eduardo Vasconcelos. E eu, disse Helena, mudando para uma foto dos e-mails impressos. Sou alguém que sabe ler, como este e-mail, onde discute com alguém sobre comprar certificados falsos. A sala explodiu em murmúrios e exclamações. Um dos jornalistas começou a tomar notas freneticamente, outro sacou o celular para gravar. Helena continuou mostrando evidência após evidência. Os e-mails sobre ideias roubadas, as fotos manipuladas, o testamento que provava a herança que Eduardo sempre havia negado. Mas o meu favorito, Helena chegou à última foto, é este recorte de jornal de 15 anos atrás. Aparece herdeiro desconhecido de magnata empresarial. E olhem, lá está o Senhor Vasconcelos, recebendo uma fortuna que sempre disse que nunca existiu. Eduardo cambaleou, segurando-se no pódio para manter o equilíbrio. Sua mão foi instintivamente à gravata, ajustando-a uma e outra vez, mas o gesto já não o fazia parecer poderoso, o fazia parecer desesperado. Eu posso explicar tudo isso? Por favor, explique. Marcelo cruzou os braços. Porque estou muito interessado em ouvir como justifica apresentar-se como um gênio autodidata, quando claramente herdou sua fortuna e comprou suas credenciais. Eduardo olhou ao redor do salão procurando um aliado, um rosto amigável, mas tudo o que encontrou foram expressões de choque, decepção e, em alguns casos, satisfação mal disfarçada. Quantas daquelas pessoas ele havia humilhado ao longo dos anos, pensou Helena. Quantos haviam esperado secretamente por aquele momento? As universidades cometem erros. Eduardo tentou fracamente. As datas podem estar incorretas, os selos mudam com o tempo. E os e-mails sobre comprar diplomas falsos? Perguntou um investidor do fundo. Isso também é um erro? Eduardo virou-se para Helena, seu rosto contorcido por uma mistura de raiva e incredulidade. Você, cuspiu, você me traiu. Depois de tudo o que fiz por você, te dar um emprego, um salário decente, tudo o que fez por mim. Helena sentiu lágrimas de raiva queimando seus olhos. Senhor Vasconcelos, o senhor me humilhou todos os dias durante 6 anos. Me chamou de ignorante, estúpida, inferior. E todo esse tempo o senhor era a fraude. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até os jornalistas tinham parado de escrever, absorvidos pelo drama que se desenrolava na frente deles. Marcelo foi o primeiro a falar. Eduardo, como seu sócio principal, devo informar que, a partir deste momento, todas as nossas parcerias comerciais estão suspensas até que se realize uma investigação completa de suas credenciais e práticas comerciais. Marcelo, por favor. Eduardo estendeu as mãos em súplica. Somos amigos, trabalhamos juntos durante anos. Anos durante os quais você mentiu constantemente para mim. Marcelo balançou a cabeça. Sinto muito, Eduardo, mas isso é imperdoável. Um após o outro, os convidados começaram a se levantar e a sair do salão. Alguns parando para apertar a mão de Helena, outros simplesmente querendo escapar do constrangimento da situação. Os jornalistas ficaram, suas câmeras capturando cada momento da queda de Eduardo Vasconcelos. Quando a sala finalmente se esvaziou de todos exceto Helena, Rosa, Eduardo e Marcelo, o silêncio era ensurdecedor. Eduardo se deixou cair em uma cadeira, o rosto enterrado nas mãos. Já não parecia o homem poderoso e arrogante de uma hora atrás. Parecia pequeno, derrotado, exposto. Como pôde? Murmurou sem levantar a vista. Como pôde me destruir assim? Helena o olhou sem um pingo de compaixão. O Senhor destruiu a si mesmo, Senhor Vasconcelos. Eu só acendi a luz para que todos pudessem ver o que realmente era. Mas enquanto saía do salão,
Com Rosa ao seu lado e o peso do que acabara de fazer assentando sobre seus ombros, Helena não podia evitar se perguntar: tinha feito a coisa certa? E agora que tinha aberto essa caixa de Pandora, que consequências viriam para ela? As horas seguintes passaram num borrão surreal para Helena. Rosa a guiou de volta à cozinha, onde se sentaram em silêncio, processando a magnitude do que acabara de acontecer. Do salão principal chegavam vozes, algumas elevadas em tom de confronto. Marcelo Figueiredo, aparentemente, tinha ficado para ter uma conversa particular com Eduardo. Meu Deus! Rosa finalmente quebrou o silêncio, suas mãos tremendo enquanto segurava uma xícara de chá. Helena, você se dá conta do que acabou de fazer? Sim, respondeu Helena, embora sua própria voz soasse distante aos seus ouvidos. Acho que sim. Os jornalistas estavam gravando tudo. Amanhã isso estará em todos os noticiários. Eduardo Vasconcelos, o magnata. Empresarial exposto como fraude por sua própria empregada doméstica. Helena fechou os olhos, sentindo o peso da realidade esmagá-la. Havia imaginado esse momento dezenas de vezes durante a última semana, mas a realidade era muito mais intensa, mais real, mais aterrorizante que qualquer fantasia. Acha que fiz mal? Perguntou Helena, abrindo os olhos para olhar a amiga. Rosa levou seu tempo para responder, olhando sua xícara de chá como se contivesse as respostas do universo. Acho, disse, finalmente, que você fez o que tinha que fazer. Mas isso não significa que será fácil viver com as consequências. Uma batida de porta as sobressaltou. Ouviram passos rápidos, depois a voz de Eduardo, rouca e desesperada. Marcelo, por favor, podemos consertar isso, posso explicar? Não há nada para explicar, Eduardo. A voz de Marcelo era fria, final. Você construiu sua carreira inteira sobre mentiras. Quantas das ideias que apresentou como suas realmente te pertenciam? Quantas pessoas talentosas você pisoteou enquanto se atribuía ao trabalho delas? Você não entende o mundo em que vivemos, respondeu Eduardo com desespero. Todos exageram suas credenciais. Todos enfeitam seus currículos. Eu só fiz o que era necessário para ter sucesso. Há uma diferença entre exagerar e fabricar completamente uma identidade. Marcelo fez uma pausa. E o pior, você usou essas credenciais falsas para convencer investidores a confiar em você com milhões. Isso não é só antiético, Eduardo. É possivelmente criminoso. O som de algo se espatifando contra uma parede fez Helena e Rosa pularem. Isso é culpa daquela mulher, gritou Eduardo. Ela violou minha privacidade, entrou no meu cofre sem permissão. Um cofre que você deixou aberto, replicou Marcelo. E honestamente, depois de como a tratou, de como tratou todo o seu pessoal durante anos, não posso dizer que culpo Helena por expor a verdade. Mais passos, depois a porta principal abrindo e fechando. Silêncio. Helena e Rosa se olharam, nenhuma ousando se mover. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, Eduardo apareceu no batente da cozinha. Parecia destroçado. Seu cabelo perfeitamente penteado estava despenteado. A gravata afrouxada, os olhos vermelhos e inchados. Olhou para Helena com uma mistura de ódio e algo que poderia ter sido dor. Espero que esteja satisfeita, disse com voz embargada. Acabou de destruir minha vida. Helena levantou-se lentamente, enfrentando o homem que a aterrorizara durante 6 anos. Não, Sr. Vasconcelos. O senhor destruiu sua própria vida no dia em que decidiu construí-la sobre mentiras. Sabe o que vai acontecer agora? Eduardo se aproximou, mas já não havia ameaça em sua postura, apenas desespero. As investigações, os processos, provavelmente a prisão. Tudo pelo que trabalhei, tudo o que construí, desaparecerá. Trabalhar implica esforço honesto. Helena manteve a voz firme. O que o senhor fez foi roubar. Credenciais, ideias, respeito que não merecia. Eduardo soltou uma risada amarga. Que nobre você parece agora, Helena. A heroína do povo. Mas me diga, o que ganhou com isso? Satisfação? Vingança? Porque certamente perdeu seu emprego. E quando pedirem referências, quando os empregadores potenciais souberem que traiu a confiança do seu patrão, descobrirá que ninguém mais te contratará. As palavras golpearam Helena como socos.
Havia estado tão concentrada em expor a verdade que não tinha considerado completamente como isso afetaria sua própria vida. Deixe-a em paz, Eduardo. Rosa se interpôs entre eles. Você já fez mal suficiente. Mal? Eduardo riu histericamente. Eu só dizia a verdade a ela, que era comum, ordinária, sem talento especial. Isso é tão terrível? Sim, Helena falou baixo, mas com firmeza, porque não era verdade. Era sua forma de se sentir superior, de compensar pelo fato de que sabia, no fundo, que o senhor era a fraude. Por isso precisava humilhar os outros constantemente, para convencer a si mesmo de que merecia estar onde estava. O rosto de Eduardo se retorceu em uma expressão de raiva e angústia misturados. Suma daqui, disse finalmente. Pegue suas coisas e suma da minha casa. Agora. Helena assentiu sem discutir. Rosa a acompanhou ao pequeno armário onde guardavam seus pertences pessoais. Não era muito. Uma troca de roupa, algumas fotos de Mariana, uma caneca com o nome da filha que tinha ganhado anos atrás. Enquanto empacotavam, Rosa falou em voz baixa. O que você vai fazer agora? Não sei, admitiu Helena. Suponho que procurar outro emprego. Embora Eduardo provavelmente tenha razão sobre as referências. Talvez não. Rosa pegou o celular. Olha isso. Era uma matéria de notícias que já tinha sido publicada online, apenas 1 hora depois do confronto. A manchete dizia: empregada doméstica, spã e magnata, como fraude em dramática revelação. Helena leu rapidamente o artigo, o coração batendo forte. O jornalista tinha escrito sobre sua coragem, sobre a ironia de que um homem que constantemente menosprezava a inteligência de outros fosse ele mesmo o impostor. Já tem comentários. Rosa rolou para baixo. Centenas deles. E todos te apoiam, Helena. Te chamam de heroína, valiente, inspiradora. Helena olhou a tela com incredulidade. Havia esperado julgamento, crítica, talvez até desprezo por trair seu empregador. Em vez disso, encontrou um rio de apoio de pessoas que compartilhavam suas próprias histórias de abuso no trabalho, de chefes arrogantes, de injustiças similares. Essa mulher é minha heroína. Rosa leu um dos comentários. Trabalhei para alguém igual de horrível durante anos e nunca tive coragem de enfrentá-lo. Helena Duarte me inspirou. Antes que Helena pudesse processar completamente o que estava lendo, seu celular tocou. Era Mariana. Mãe? A voz da filha estava cheia de emoção. Mãe, você está nas notícias. Todos na faculdade estão falando de você. É verdade o que dizem? Você realmente expôs aquele homem horrível? Mariana, Mãe, estou tão orgulhosa de você. Mariana continuou sem deixá-la responder. Todos os meus amigos querem te conhecer. Dizem que você é incrível. Por que nunca me contou o quão mal ele te tratava? Helena sentiu lágrimas rolando pelo rosto. Não queria te preocupar, meu amor. Você tinha seus estudos, seu futuro. Meu futuro inclui ter uma mãe que não tem que suportar abuso de ninguém. Mariana disse firmemente. Você fez o certo, mãe. Você sabe disso, né? Depois de desligar, Helena sentou-se no chão do pequeno armário, rodeada de seus poucos pertences, e chorou. Não eram lágrimas de tristeza ou arrependimento. Eram lágrimas de libertação. Rosa sentou-se ao lado dela, passando um braço por seus ombros. Sabe de uma coisa? Eu me demito, disse Rosa de repente. Helena a olhou chocada. O quê? Não, Rosa. Você precisa deste emprego. Preciso mais da minha dignidade. Rosa sorriu. E depois de ver você enfrentá-lo, depois de ver que é possível se defender, não posso ficar trabalhando para esse homem nem mais um dia. Saíram juntas da mansão Vasconcelos pela última vez. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo. Enquanto caminhavam em direção à rua, Helena virou-se uma última vez para olhar a enorme propriedade. Através de uma janela do segundo andar, podia ver a silhueta de Eduardo, de pé em seu escritório, sozinho na casa vazia, que já não parecia tão impressionante. Pela primeira vez em 6 anos, Helena não sentiu medo ao olhá-lo. Sentiu algo muito mais poderoso: liberdade. Mas a pergunta que restava era: o que viria depois? Como reconstruiria sua vida depois desse momento que mudou tudo? A manhã seguinte, Helena acordou em seu pequeno apartamento
com uma sensação estranha no peito. Demorou um momento para recordar tudo o que havia acontecido no dia anterior. Quando a memória voltou completa, sentou-se na cama, o coração acelerando. Seu celular, que havia deixado carregando durante a noite, piscava com dezenas de notificações, mensagens de texto, chamadas perdidas, alertas de redes sociais que nunca usava. Com mãos trêmulas, desbloqueou o aparelho. A primeira mensagem era de um número desconhecido. Dona Helena, sou jornalista da TV Globo. Gostaria de entrevistá-la sobre o que aconteceu ontem. Por favor, entre em contato quando puder. Outra. Helena, sou produtora do Fantástico. Sua história é inspiradora e adoraríamos que compartilhasse mais detalhes com nossa audiência no domingo. E mais outra. Olá, sou advogada trabalhista. Vi o que a senhora fez ontem e gostaria de oferecer representação gratuita caso Eduardo Vasconcelos tente tomar ações legais contra a senhora. Helena olhou para a tela com incredulidade. Em 24 horas, havia passado de invisível a centro das atenções de todo o país. Levantou-se e ligou a televisão. O telejornal da manhã mostrava uma reportagem sobre ela. Havia uma foto sua, retirada de alguma rede social, ao lado de imagens da mansão Vasconcelos, no Morumbi. O caso de Eduardo Vasconcelos continua repercutindo, dizia a âncora. A Universidade de Harvard confirmou que investiga a autenticidade dos diplomas apresentados pelo empresário. Enquanto isso, a mulher que expôs a fraude, Helena Duarte, tornou-se um símbolo de coragem para trabalhadores em todo o Brasil. Helena desligou a TV, sentindo-se sobrecarregada. Uma batida na porta a sobressaltou. Por um momento, temeu que fossem jornalistas, mas ao abrir, encontrou Rosa, segurando um saco de pães, frescos da padaria e um sorriso cansado. Bom dia, famosa, disse Rosa entrando no apartamento. Pensei que poderia precisar de companhia e de café da manhã. Sentaram-se à pequena mesa da cozinha, o aroma do café preenchendo o espaço. Viu as notícias? Perguntou Rosa. Algumas. Helena tomou um gole de café. Ainda não consigo acreditar que tudo isso está acontecendo. Ontem eu não era ninguém e hoje você é alguém que ousou dizer a verdade. Rosa a interrompeu. Isso é poderoso, Helena. O celular de Helena tocou novamente. Desta vez era Mariana, numa chamada de vídeo. Mãe! O rosto da filha encheu a tela, os olhos brilhando de emoção. Você viu? Saiu no portal da universidade. Minha professora de ética usou sua história como exemplo na aula hoje de manhã. Falou sobre integridade moral e o custo de fazer o certo. Helena sorriu, sentindo um calor expandir-se no peito. E o que ela disse? Disse que você provou que o verdadeiro poder não vem de títulos ou dinheiro, mas da coragem de defender a verdade. Mariana fez uma pausa. Mãe, você está bem? Financeiramente, quero dizer. Se precisar que eu tranque a faculdade por um semestre para trabalhar? Absolutamente não, Helena respondeu firmemente. Encontrarei outro trabalho. Sempre encontrei. Depois de desligar com Mariana, Helena começou a verificar os anúncios de emprego online. Mas cada vez que tentava se concentrar, o celular tocava com outra notificação, outra mensagem, outro pedido de entrevista. Por volta do meio-dia, chegou uma mensagem que fez seu coração parar. Era de Marcelo Figueiredo. Dona Helena, gostaria de me reunir com a senhora esta tarde, se possível. Tenho uma proposta que acredito que lhe interessará. Por favor, me ligue. Helena mostrou a mensagem a Rosa, que ergueu as sobrancelhas. O Marcelo é um dos empresários mais respeitados de São Paulo, disse Rosa. Se quer se reunir com você, deve ser importante. Nervosa, Helena discou o número. Marcelo atendeu no segundo toque. Dona Helena, obrigado por ligar. Sua voz era calorosa, profissional. Primeiro quero pedir desculpas por não ter intervindo antes quando Eduardo a tratava tão mal. Como sócio dele, eu deveria ter dito algo. Senhor Figueiredo, o senhor não tem que... Por favor, deixe-me terminar. Interrompeu-a gentilmente. O que a senhora fez ontem foi extraordinário. Não apenas expôs uma fraude, mas mostrou um nível de investigação, atenção aos detalhes e coragem que raramente vejo, até em executivos experientes. Helena não sabia o que dizer. Gostaria de lhe oferecer um emprego, continuou Marcelo. Na minha empresa, temos um departamento de compliance
e integridade corporativa. Precisamos de pessoas que possam identificar inconsistências, que prestem atenção aos detalhes que outros deixam passar e que tenham a coragem de apontar problemas, mesmo quando é difícil. Senhor Figueiredo, eu não tenho ensino superior. Helena gaguejou. Nem terminei a escola. Ah, senhora tem algo mais valioso. Marcelo respondeu. Tem integridade comprovada e uma habilidade natural para ver o que outros não veem. O resto pode ser ensinado. Estaria interessada em uma entrevista formal? Helena olhou para Rosa, que assentia vigorosamente. Sim, disse Helena, a voz apenas um sussurro. Sim, estaria muito interessada. Depois de acertar os detalhes da reunião, Helena desligou e olhou para Rosa com os olhos cheios de lágrimas. Aconteceu o que eu acho que aconteceu? Sim. Rosa riu, abraçando a amiga. Você perdeu um emprego limpando a casa de uma fraude e ganhou uma oportunidade de trabalhar numa empresa de prestígio na Faria Lima. Eu diria que é uma boa troca. Mas a celebração foi interrompida por outra mensagem, esta muito menos amigável. Era de um número desconhecido. Deveria ter cuidado, dona Helena. Nem todos acham que o que fez foi heróico. Algumas pessoas veem uma funcionária desleal que traiu a confiança do patrão. Ficar queimada no mercado é ruim, em qualquer setor. Helena sentiu um calafrio percorrer a espinha. O que foi? Rosa notou a mudança de expressão. Helena mostrou a mensagem. Rosa franziu a testa. Provavelmente é alguém do círculo do Eduardo, tentando te intimidar. Ignore. Mas mais mensagens similares começaram a chegar ao longo da tarde. Alguns criticavam sua traição, outros a acusavam de roubar informações privadas. Outros simplesmente insultavam seu caráter e aparência. É o preço da visibilidade, disse Rosa, enquanto preparavam chá. Para cada 10 pessoas que te apoiam, haverá uma que te odeia, especialmente porque desafiou alguém poderoso. Não queria ser famosa. Helena olhou para o celular com apreensão. Só queria que ele parasse de me humilhar. Eu sei, querida, mas às vezes fazer o certo tem consequências que não antecipamos. Naquela noite, Helena mal dormiu. Sua mente era um turbilhão. A oportunidade de trabalho com Marcelo, as mensagens ameaçadoras, a atenção da mídia, a preocupação sobre como tudo isso afetaria Mariana. Às 3 da manhã recebeu um e-mail. Era de Eduardo Vasconcelos. Não espero que entenda o dano que causou. Não só a mim, mas a todas as pessoas que trabalhavam nas empresas associadas à minha. Empregos serão perdidos. Famílias sofrerão. Tudo porque decidiu brincar de justiceira. Mas quero que saiba algo. Não sou o vilão que você pintou. Sim, cometi erros. Exagerei minhas credenciais. Mas tudo o que construí, todas as empresas que criei, todos os empregos que gerei, esses foram reais. Esses foram meus. Você tirou tudo de mim. Espero que consiga viver com isso. Helena leu o e-mail 3 vezes, sentindo como o peso da culpa tentava se instalar em seus ombros. Teria ido longe demais? Teria destruído vidas inocentes em sua busca por justiça? Mas então lembrou. As humilhações constantes, as mentiras descaradas, a arrogância com a qual Eduardo pisoteava todos ao seu redor. Lembrou de cada vez que a chamara de ignorante, cada vez que usara sua posição para fazê-la se sentir inferior. E lembrou de algo mais. As pessoas cujos trabalhos e ideias Eduardo havia roubado para construir seu império de mentiras. Não, decidiu Helena enquanto apagava o e-mail. Não aceitaria a culpa dele. Eduardo havia construído sua própria destruição, tijolo por tijolo de fraude. Ela apenas havia mostrado a verdade. Enquanto o amanhecer começava a iluminar sua pequena janela, Helena percebeu algo importante. Havia cruzado um limiar, do qual não havia retorno. Sua vida nunca voltaria a ser o que era. A pergunta agora era que nova vida construiria em seu lugar, e se teria a força para enfrentar todos os desafios que viriam com ela. O escritório de Marcelo Figueiredo ocupava o 32º andar de um dos edifícios mais modernos da Avenida Faria Lima. Enquanto o elevador subia, Helena sentia seu estômago fazer o mesmo. Ao seu lado, Rosa lhe dera um aperto de mão antes que as portas se fechassem lá embaixo. Respira, disse a si mesma. É só uma entrevista. Mas sabia que era muito mais que isso. Era a possibilidade de se reinventar,
de provar que podia ser algo mais do que Eduardo Vasconcelos insistira que ela era. A recepcionista a recebeu com um sorriso caloroso. Dona Helena Duarte, o Sr. Figueiredo a espera. Por favor, me acompanhe. Enquanto caminhavam por corredores cheios de arte moderna e janelas de vidro que ofereciam vistas impressionantes da cidade, Helena não pôde evitar comparar aquele ambiente com a mansão de Eduardo. Ali não havia ostentação. Arrogante, mas profissionalismo tranquilo. Marcelo levantou-se de sua mesa quando ela entrou, estendendo a mão. Dona Helena, obrigado por vir. Obrigada pela oportunidade, Sr. Figueiredo. Por favor, sente-se. Indicou uma cadeira à frente de sua mesa. Aceita uma água, um café? Um café seria ótimo, obrigada. Enquanto esperavam o café, Marcelo a estudou com expressão pensativa. Quero ser completamente transparente com a senhora, começou. A oferta que vou lhe fazer não é caridade. Não estou tentando recompensá-la por expor o Eduardo, embora certamente lhe agradeça por isso. Estou fazendo isso porque genuinamente acredito que a senhora tem habilidades que minha empresa precisa. Helena assentiu, sem saber o que dizer. Durante anos trabalhei com o Eduardo, continuou Marcelo. Tive minhas dúvidas sobre ele, pequenas inconsistências em suas histórias, momentos onde seus conhecimentos pareciam superficiais, mas nunca investiguei mais profundamente. Sabe por quê? Por quê? Porque é mais fácil acreditar numa mentira confortável do que buscar uma verdade incômoda. Marcelo suspirou. A senhora não teve esse luxo. Foi forçada a ver a verdade todos os dias e, quando finalmente teve evidências, teve a coragem de compartilhá-las, apesar das consequências pessoais. O café chegou e Helena segurou a xícara com as duas mãos, grata por ter algo para fazer com elas. A vaga que lhe ofereço, Marcelo pegou uma pasta. Seria como assistente de análise de integridade. Seu trabalho seria revisar documentação de parceiros potenciais, verificar credenciais, identificar possíveis irregularidades. Senhor Figueiredo, honestamente não tenho certeza de estar qualificada. Deixe-me contar sobre nossa última analista, interrompeu Marcelo. Tinha um MBA de uma universidade de prestígio, 5 anos de experiência, todas as credenciais corretas no papel. Mas quando precisávamos que identificasse problemas reais, que prestasse atenção aos detalhes que importavam, ela falhava. Sabe por quê? Porque nunca teve que observar realmente. Nunca teve que ler nas entrelinhas. A senhora, por outro lado, passou anos fazendo exatamente isso. Teve que navegar num ambiente hostil, ler o humor do seu patrão para evitar confrontos, notar pequenos detalhes para antecipar necessidades. Essas habilidades são exatamente o que precisamos. Mas eu não tenho educação formal, insistiu Helena. Só tenho o ensino fundamental, e isso é algo que podemos remediar. Marcelo sorriu. Parte do seu pacote de compensação incluiria o custeio do EJA, educação de jovens e adultos, e futuramente uma faculdade, tudo enquanto trabalha. Helena sentiu lágrimas picando nos olhos. Eu não sei o que dizer. Diga que vai pensar. Marcelo lhe entregou a pasta. Aqui estão todas as informações. Salário, benefícios, convênio médico, vale-refeição. Tire uns dias para considerar. E se tiver perguntas, por favor, não hesite em me ligar. Helena abriu a pasta e teve que ler o número 2 vezes para ter certeza de que estava correto. O salário era o triplo do que ganhava com Eduardo, e com carteira assinada e benefícios que nunca teve. Isso é muito generoso. É o salário padrão para esta posição. Marcelo deu de ombros. Mas, Helena, antes de aceitar, preciso que entenda algo. Esse trabalho virá com escrutínio. As pessoas saberão quem a senhora é. Alguns questionarão se foi contratada por mérito ou por publicidade. Terá que provar seu valor constantemente. Tive que provar meu valor a vida toda, Sr. Figueiredo, respondeu Helena com voz firme. Pelo menos aqui terei a chance de fazê-lo num ambiente que me respeita. Essa é exatamente a atitude que esperava ouvir. Depois da reunião, Helena pegou o elevador de volta ao térreo, apertando a pasta contra o peito. No saguão ligou para Rosa. E aí? Rosa atendeu ansiosamente. Como foi? Rosa. Helena sentiu um sorriso se espalhando pelo rosto. Acho que acabo de mudar minha vida. Contou todos os detalhes enquanto caminhava pelas ruas movimentadas de São Paulo. O barulho da cidade,
um zumbido familiar ao seu redor. Quando terminou, Rosa estava chorando do outro lado da linha. "Estou tão orgulhosa de você", disse entre soluços. Tão orgulhosa. "Nada disso teria sido possível sem você", respondeu Helena. "Você me deu a coragem de seguir em frente quando eu queria desistir." Bobagem. A coragem sempre esteve em você. Só precisava de um motivo para deixá-la sair. Helena passou o resto do dia em uma padaria, lendo e relendo os documentos que Marcelo lhe dera. O contrato era claro, profissional, respeitoso. Não havia letras miúdas enganosas. Seu celular vibrou com uma mensagem de Mariana. "Mãe, podemos falar hoje à noite? Aconteceu algo na faculdade." O coração de Helena afundou. Teria Mariana enfrentado consequências negativas por suas ações? Estudantes ou professores a julgando por associação? Ligou imediatamente. "O que aconteceu, meu amor? Você está bem?" "Estou mais do que bem, mãe." A voz de Mariana estava cheia de emoção. "Lembra que te contei sobre a dificuldade para renovar a matrícula do próximo semestre?" "Sim, eu estava preocupada com isso." "Bom, hoje me chamaram na reitoria. Pensei que estava com problemas, mas acontece que uma fundação educacional viu as notícias sobre você. Chama-se Fundação Dignidade. Eles apoiam famílias de trabalhadores que valorizam a educação e a integridade." Helena ficou sem ar. "Me ofereceram uma bolsa integral, mãe. Todo o resto do curso pago. Disseram que sua história de defender a verdade apesar do custo pessoal representa exatamente os valores que querem promover." Helena teve que se sentar num banco de praça, as pernas de repente incapazes de sustentá-la. "Mariana, isso é... Eu sei." Mariana estava chorando agora. "Mãe, isso significa que você não vai ter que se preocupar com minha mensalidade. Pode usar seu salário para você, para finalmente fazer as coisas que sempre quis fazer." Depois de desligar, Helena se permitiu chorar ali mesmo na praça. Lágrimas de alívio, de gratidão, de pura alegria avassaladora. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Helena parou em frente ao espelho. A mulher que a olhava de volta já não era a mesma que havia entrado na mansão Vasconcelos dias atrás, com os ombros curvados e os olhos baixos. Esta mulher mantinha a postura ereta. Esta mulher encarava o próprio olhar sem vacilar. Seu celular vibrou mais uma vez. Outra mensagem anônima. "O que você fez? Foi traição pura e simples. Gente como você deveria saber o seu lugar." Helena leu a mensagem, depois a apagou sem pensar duas vezes. Já não tinha poder sobre ela. As opiniões de pessoas que valorizavam a hierarquia acima da justiça não importavam. Respondeu a Marcelo Figueiredo com uma mensagem simples. "Aceito a oferta. Obrigada por esta oportunidade." O primeiro dia de Helena na Figueiredo Consultoria chegou com uma mistura de nervosismo e emoção que não sentia há anos. Vestiu-se com a única roupa social que possuía, comprada às pressas no Brás dias antes, e se olhou no espelho uma última vez antes de sair. "Você consegue", disse a si mesma. Já fez o mais difícil. O escritório era um formigueiro de atividade quando chegou. A recepcionista a guiou pelos corredores até uma estação de trabalho perto de uma janela, com vista para a cidade. Na mesa havia um computador novo, material de escritório e um cartão de boas-vindas de Marcelo. Dona Helena, uma mulher de uns 30 anos, se aproximou estendendo a mão. "Sou Camila Torres, supervisora do departamento de compliance. Vamos trabalhar juntas. Por favor, me chame só de Helena. Só se você me chamar de Camila." Sorriu. "Venha, deixa eu te mostrar tudo e apresentar a equipe." Durante as horas seguintes, Helena conheceu seus novos colegas. Para sua surpresa, a maioria a tratou com calor genuíno. Alguns até disseram que acompanharam sua história na TV e a admiravam pela coragem. "Nem todos estão felizes com você aqui." Camila confessou durante o almoço no restaurante Por Quilo da esquina. "Alguns acham que foi contratada por publicidade, não por mérito. Vai ter que provar seu valor." "Entendo", Helena assentiu. "Estou preparada para isso." "Ótimo, porque seu primeiro caso não vai ser fácil." Camila explicou. Uma empresa chinesa queria se associar à Figueiredo Consultoria em um projeto de tecnologia verde. Os números pareciam bons, as credenciais sólidas, mas Marcelo havia pedido especificamente que Helena
revisasse toda a documentação. Ele quer ver se você consegue detectar o que outros podem deixar passar, explicou Camila. Sem pressão, claro. Helena passou o resto da tarde revisando documentos, certificações, auditorias financeiras, biografias de executivos. No início tudo parecia em ordem, mas então começou a notar pequenas coisas. Uma assinatura que aparecia em múltiplos documentos de departamentos diferentes, exatamente igual todas as vezes. Idêntica demais, como se tivesse sido copiada e colada digitalmente. Datas que não batiam completamente. Um certificado datado de março mencionava eventos que, segundo outros documentos, ocorreram em julho. Fotografias de instalações que, quando Helena pesquisou na internet, apareciam em sites de uma empresa completamente diferente na Coreia. No final do dia, Helena apresentou suas descobertas a Camila, que as revisou com olhos arregalados. "Meu Deus", murmurou. "Eu revisei esses mesmos documentos há 2 semanas e não vi nenhuma dessas inconsistências." "Às vezes ajuda a ter olhos frescos", disse Helena modestamente. "Não, isso é mais que isso." Camila a olhou com respeito recém-adquirido. "Você tem um olho para detalhes que a maioria das pessoas com pós-graduação aqui não tem." Quando Marcelo ouviu o relatório, sua expressão ficou séria. "Isso poderia ter nos custado milhões", disse ele. "Excelente trabalho, Helena. Excelente primeiro dia." Enquanto Helena voltava para casa de metrô naquela noite, sentiu uma satisfação que nunca experimentara na mansão Vasconcelos. Tinha contribuído com algo real, algo valioso. Tinha usado sua mente de maneira que importava. Mas seu bom humor desapareceu quando chegou em casa e encontrou Rosa a esperando com expressão preocupada. "Helena, temos que conversar." "O que houve?" Rosa lhe mostrou o celular. Era uma matéria num famoso blog de fofocas e negócios. "Eduardo Vasconcelos planeja processar ex-funcionária por difamação e quebra de sigilo." Helena sentiu o estômago revirar enquanto lia. Eduardo alegava que ela havia invadido seu cofre ilegalmente, roubado informações confidenciais e difamado seu caráter com acusações falsas. "Isso é ridículo." Helena largou o celular. "As universidades já estão investigando. Vão confirmar que os diplomas são falsos." "Sim, mas enquanto isso ele está construindo uma narrativa", pontuou Rosa. "Está tentando te pintar como a vilã, como a empregada ingrata que violou a privacidade dele." O celular de Helena tocou. Era Marcelo. Helena via a matéria. "Você está bem?" "Estou processando." "Escute, meu departamento jurídico está à sua disposição. Não vou deixar que ele a intimide com ameaças legais sem fundamento." "Obrigada, Sr. Figueiredo. Isso significa muito." "E Helena, tem mais uma coisa. Eduardo tem ligado para nossos clientes tentando plantar dúvidas sobre sua contratação, dizendo que comprometemos nossa integridade ao contratar alguém que trai a confiança." Helena fechou os olhos, sentindo o peso da situação. "O que devo fazer?" "Por enquanto, nada. Mantenha a cabeça baixa, faça seu trabalho. Os resultados falarão por si. Mas queria te avisar que isso pode ficar feio antes de melhorar." Naquela noite, Helena mal pregou o olho. Perguntas giravam em sua cabeça. E se Eduardo realmente a processasse? Poderia pagar advogados? Perderia o novo emprego se o escândalo crescesse demais? Às 2 da manhã, recebeu uma mensagem de WhatsApp de um número desconhecido. "Ainda tem tempo de se retratar. Remita que exagerou, que interpretou mal o que viu, e isso pode acabar pacificamente. Siga em frente e vou te destruir de formas que nem imagina. Eduardo." Helena leu a mensagem 3 vezes, as mãos tremendo. Era uma ameaça clara. Respondeu com uma única frase: "A verdade não é negociável." No dia seguinte, no escritório, recebeu um e-mail inesperado. Era de alguém chamado Dr. Renato Cardoso. "Prezada senhora Duarte, não nos conhecemos, mas queria agradecer pessoalmente por expor Eduardo Vasconcelos. Há 10 anos ele roubou minha pesquisa de mestrado e a apresentou como dele numa conferência. Isso quase destruiu minha carreira acadêmica. Tentei denunciar na época, mas ele tinha dinheiro e conexões que eu não tinha. Sua coragem me inspirou a finalmente buscar justiça. Obrigado." Helena leu com lágrimas nos olhos. Não estava sozinha. Isso não era mais apenas sobre ela e Eduardo.
Era sobre todas as pessoas que foram silenciadas pelo medo. As semanas seguintes foram um turbilhão. Helena mergulhou no trabalho, encontrando em cada caso uma chance de provar seu valor. E lentamente, até os colegas mais céticos começaram a reconhecer que sua contratação fora por mérito. Enquanto isso, o caso contra Eduardo Vasconcelos crescia. O Ministério Público abriu um inquérito. O Dr. Renato Cardoso não foi o único a aparecer. Outros acadêmicos, ex-sócios e antigos funcionários começaram a compartilhar histórias de engano, calote e assédio moral. É como se você tivesse tirado a tampa da panela de pressão, comentou Rosa. Todas essas pessoas tinham medo de falar. Você deu permissão a elas. Um mês após o incidente na mansão, Helena foi intimada a depor em uma audiência judicial preliminar. Eduardo estaria presente. Marcelo insistiu em acompanhá-la junto com os advogados da empresa. A sala de audiências era intimidante. E lá, do outro lado, estava Eduardo. Parecia diferente. O terno ainda era caro, mas parecia largo. Seu cabelo mostrava fios brancos sem cuidado. Seus olhos, quando encontraram os de Helena, estavam cheios de um ódio puro. Mas ela manteve o olhar firme. Já não era a funcionária assustada. Dona Helena, o juiz falou, conte-nos como descobriu as irregularidades. Helena respirou fundo e contou sua história. O quadro torto, o cofre aberto, os documentos. A senhora estava ciente, interrompeu o advogado de Eduardo, de que entrar num cofre privado é violação de privacidade? O cofre estava aberto, respondeu Helena calmamente. E o que encontrei não era informação pessoal íntima. Era prova de crime de falsidade ideológica. E não considerou que talvez houvesse uma explicação inocente? Considere muitas explicações. Helena virou-se para Eduardo. Mas quando ouvia meu patrão se gabar de títulos que sabia serem falsos e usá-los para enganar investidores, soube que não havia inocência ali. Eduardo inclinou-se para a frente, o rosto vermelho. Ela está mentindo. Eu me deixei levar. Deixou-se levar. O promotor interveio. Senhor Vasconcelos, temos confirmação de 3 universidades internacionais de que o senhor nunca pisou lá. Temos e-mails negociando compra de diplomas. A audiência durou horas. Quando terminou, Marcelo a levou para um café. Como se sente? Exausta, Helena admitiu, mas também livre. Ver o império de mentiras dele desmoronar na frente de todos, finalmente, parece justiça. Naquela noite, o telefone de Helena tocou. Número restrito. Ela atendeu. Helena. Era a voz de Eduardo, mas soava quebrada, derrotada. Só precisava te dizer algo. Você tinha razão. Sobretudo, construí minha vida sobre mentiras porque tinha medo de que a verdade fosse que eu não era bom o suficiente. E quando te olhava, via sua honestidade e isso me aterrorizava. Por isso te humilhava para me sentir maior. Por que está me dizendo isso agora? Porque amanhã deve sair meu pedido de prisão preventiva. E queria que pelo menos uma pessoa soubesse a verdade. E sinto muito ter te machucado. Provavelmente você foi a única pessoa honesta na minha vida. Helena sentiu um nó na garganta. Não de pena, mas de encerramento. Aceito suas desculpas, senhor Vasconcelos, mas isso não apaga o que fez. Eu sei. Só espero que um dia eu consiga viver com isso. Helena desligou e sentou-se no escuro. Não havia vilões de desenho animado nessa história. Apenas escolhas. Eduardo escolhera a mentira e a arrogância. Ela escolhera a verdade e a coragem. E no fim, essas escolhas determinaram tudo. 3 meses depois da audiência, a vida de Helena havia encontrado um novo ritmo. Acordava cedo, pegava o ônibus para o escritório, passava os dias revisando documentos e 2 noites por semana ia para o supletivo terminar o ensino médio. Mãe, estou tão orgulhosa, disse Mariana numa videochamada. Você está construindo a vida que sempre mereceu. No trabalho, Helena tinha identificado fraudes em 5 casos diferentes, economizando milhões para a empresa. Seus colegas já não a viam como a mulher do noticiário, mas como Helena, nossa melhor analista. Temos um caso especial para você, Camila disse uma tarde. O cliente pediu especificamente por você. Quem é? Dr. Renato Cardoso. Helena se surpreendeu. O pesquisador que Eduardo roubara.
Ele abriu a própria consultoria e quer garantir que tudo seja 100% transparente. Disse que confia em você porque sabe reconhecer a verdade. Trabalhar com o Dr. Cardoso foi revelador. Ele era humilde e honesto. Sabe o que é irônico? Disse Cardoso numa reunião. Eduardo tinha talento real. Se tivesse trabalhado honestamente, teria tido sucesso de qualquer jeito. Mas a insegurança o destruiu. Teve notícias dele? Perguntou Helena. Só pelos jornais. Foi condenado a 3 anos e terá que pagar indenizações a todos nós. Enquanto isso, a história de Helena continuava a impactar. Um sábado, no supermercado, encontrou Marcela, uma antiga colega da mansão. Marcela, como você está? Bem, queria te agradecer. Depois que tudo veio à tona, os novos donos da empresa do Eduardo mudaram tudo. Temos benefícios agora, respeito, canais de denúncia. Disseram que foi inspirado na sua história. Você mudou as coisas para nós, Helena. Helena ficou emocionada. Naquela noite recebeu um e-mail de Marcelo. Helena, estive pensando no futuro do departamento. Camila será promovida a diretora, o que deixa a vaga de supervisora aberta. Gostaria de oferecer o cargo a você. Sei que ainda está estudando, mas você tem mais habilidade prática que muitos graduados. Pense nisso. Supervisora. O coração de Helena disparou. Ligou para Rosa. Ouviu falar do Eduardo? Perguntou Rosa. Está no hospital penitenciário. Teve um colapso nervoso na prisão. Dizem que não aguentou a pressão. Helena sentiu uma pontada de resignação. Sua história com Eduardo nunca tinha sido sobre ele, percebeu? Tinha sido sobre ela se encontrar. 2 semanas depois, o advogado de Eduardo ligou. Ele queria vê-la no hospital, pessoalmente. Helena hesitou, mas decidiu ir. Precisava desse encerramento. Eduardo estava sentado numa cama, algemado, vestindo roupas de hospital. Parecia menor, frágil. Obrigado por vir, disse baixo. Eu precisava te dizer cara a cara. Você era o espelho que eu não queria olhar. Sua integridade me lembrava da minha fraude. A ironia é que enquanto eu comprava diplomas, você desenvolvia habilidades reais. Por que me chamou aqui? Para pedir desculpas, de verdade, e perguntar, como faço para consertar? Viva diferente, disse Helena. Quando sair, use sua experiência para alertar outros contra a fraude. Ajude pessoas, essa seria a melhor reparação. Vou tentar. Helena levantou-se para sair. Senhor Vasconcelos, quero que saiba de uma coisa. Não o odeio. Sinto pena. O senhor teve todas as oportunidades e as desperdiçou. Eu comecei sem nada e encontrei meu valor. Saiu do quarto sentindo-se mais leve do que nunca. Livre. Na segunda-feira seguinte aceitou a promoção. Reuniu sua nova equipe. Sei que muitos de vocês têm mais diplomas que eu. E tudo bem. Meu trabalho não é ser a mais inteligente da sala. É criar um ambiente onde a verdade seja valorizada acima da aparência. A equipe aplaudiu. Naquela noite, Mariana ligou. Sua professora queria escrever um estudo de caso sobre Helena para universidades de todo o Brasil. Um estudo de caso sobre mim? Que nem terminei o supletivo? Riu Helena. Exatamente por isso, mãe. Caráter não precisa de diploma. 6 meses depois, Helena estava no palco de um auditório no centro de São Paulo, num evento para direitos trabalhistas e ética corporativa. Havia passado 1 ano desde o dia na mansão. Quando me pediram para falar hoje, começou Helena, pensei em recusar. Sou apenas uma ex-doméstica que teve sorte. Não, alguém gritou da plateia. Você é uma heroína. O auditório aplaudiu. Tudo bem, sorriu Helena. Sou uma trabalhadora que cansou de ser tratada como menos que humana e aprendi que nosso valor não vem do que os outros pensam. Vem do que sabemos que somos. Contou sua história sem rodeios. Falou do medo das noites sem dormir. As pessoas me chamam de corajosa, mas a verdade é que eu estava apavorada. A diferença é que decidi agir mesmo assim. Mais tarde, de volta ao escritório, sua equipe a chamou para ver um vídeo. Era Eduardo, gravado da prisão com permissão, como parte de um programa de reabilitação. Meu nome é Eduardo Vasconcelos, dizia o vídeo, e construí um império de mentiras. Mas, acima de tudo, humilhei quem trabalhava para mim. Helena, se estiver vendo isso, você tinha razão. Obrigado por me parar. Helena assistiu impassível.
Todos merecem uma segunda chance, disse ela à equipe. Naquela noite, jantou com Rosa num bistrô agradável em Pinheiros para celebrar. Quem diria, hein? Brindou Rosa. De descascar batatas para supervisionar auditorias. Não sinto que mudei, Rosa. Sinto que finalmente me tornei quem eu era por dentro. Mariana mandou mensagem. Tinha sido escolhida oradora da turma e dedicaria o discurso à mãe. Helena e Rosa choraram ali mesmo no restaurante. Mais tarde, em seu apartamento confortável, Helena escreveu uma carta para si mesma. Querida eu do passado, se pudesse ver onde estamos, você é supervisora. Sua filha tem bolsa integral. Você mudou vidas. Eduardo achava que era superior pelo dinheiro e diplomas falsos. Você agora sabe que a verdadeira superioridade vem da integridade e da bondade. Continue sendo você. Continue dizendo a verdade. Com amor, você. Guardou a carta e atendeu o telefone. Era Marcelo. Helena, temos um novo cliente. Documentação impecável, mas algo me cheira mal. Pode dar uma olhada? Claro. Helena sorriu. É para isso que o senhor me contratou. Para ver o que os outros não veem. Para ter coragem. Helena Duarte percebeu que aquela era sua missão. Eduardo tentara fazê-la pequena, mas inadvertidamente a colocara no caminho para mostrar quão grande ela realmente era. E essa era a ironia final. O homem que a desprezou por falta de estudo foi exposto pela atenção aos detalhes dela. Anos mais tarde, quando perguntavam o que ela aprendeu, Helena respondia: aprendi que o valor de uma pessoa não está no cargo ou na conta bancária. Está na capacidade de ser fiel a si mesma e tratar os outros com dignidade. Eduardo me ensinou isso sendo o exemplo do que não ser, e por isso, estranhamente, sou grata. Enquanto o sol se punha sobre os prédios de São Paulo, Helena olhou seu reflexo na janela do escritório. Via uma supervisora, uma estudante, uma mãe. Mas acima de tudo, via uma mulher livre. A história de Eduardo acabou em desgraça. A de Helena estava apenas começando. E enquanto carimbava aprovado em um documento após uma revisão exaustiva, Helena sorriu. Não era só um trabalho, era justiça. Se você gostou desta história, por favor deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe sua opinião nos comentários. Seu apoio nos ajuda a criar mais conteúdo como este. Não esqueça de ativar o sininho para as próximas histórias emocionantes.